Olá, leitores do Telos, eu estava aqui do blog todoespaçoonline.com e hoje trazendo mais um tutorial de tecnologia aqui para você. Hoje a gente vai continuar aqui com o nosso cursinho de PHP, que já faz um bom tempo aí que tá parado, porque eu estava atualizando aqui o Todo Espaço Online, criando uma lojinha aqui de temas WordPress aí para vocês e também escrevendo artigos no Todo Espaço Online. Mas agora eu prometo que eu vou tentar ser mais regular aqui nos vídeos do nosso canal aqui do YouTube, né? Hoje a gente vai falar, conforme eu descrevi, sobre arrays em PHP. Bom, os arrays aqui são bem parecidos com variáveis, né? Eles salvam valores, né? Porém, a diferença entre um array e uma variável é que um array é uma lista, né? Você pode colocar vários valores identificados por índices no array aqui, como nesse caso aqui. Então vamos começar já escrevendo código, que aí você vai entender melhor. Então vamos abrir as tags do PHP aqui. Para criar um array, você simplesmente cria como se fosse uma variável. Então nesse caso aqui, iria ficar parecido com uma variável mesmo, assim. Por exemplo, chamada variável. Porém, eu vou dar o valor dessa variável, vou colocar o nome dessa variável de array. Eu vou salvar esse arquivo aqui, só para já ficar no local correto aqui. Muita gente tem perguntado qual que é o sistema, qual que é a distro que eu estou utilizando do Linux aqui para criar os tutoriais. No caso aqui eu estou utilizando o Debian 8 aqui no caso. Então já fica descrito aí para você qual que é esse sistema operacional. Essa interface aqui é a Cinnamon, do Linux Mint, se eu não me engano. Então vou colocar um index aqui, .php, e vou salvar. E aí a gente já pode começar a brincar aqui de escrever o nosso código. No caso, então, vamos criar o nosso array e vou colocar um igual. Existem várias maneiras de você criar um array em PHP. Eu vou passar algumas delas aqui. Por exemplo, utilizando o construtor array. E aí, no caso aqui, dentro do construtor array, você já pode colocar os valores de cara. Por exemplo, valor 1, e aí eu separo eles por vírgula. Valor 2 e valor 3. No caso aqui, como eu estou criando strings, eu tenho que segue o mesmo critério para os valores de variáveis. No caso aqui, eu tenho que colocar os valores entre aspas. Se for um número, no caso aqui, eu já posso colocar esse número sem as aspas, né? Por ser do tipo integer, aqui no caso. Então, esse é um método de criar arrays aqui. No caso aqui, para você dar um dump aqui e ver todos os valores desse array, você pode simplesmente utilizar print underline r, essa funçãozinha aqui, e colocar array, o nome do array que você quer imprimir aí no caso. Vamos abrir o nosso servidor local aqui, que seria o 127.0.0.1. E aí você vai ver aqui os valores do array. Aqui eles não foram apresentados com quebras de linhas, porque o navegador é próprio para renderizar HTML. E aqui no caso ele está renderizando texto puro, né? Então se você der um Ctrl U, você vai no código-fonte e você vai ver como isso foi realmente apresentado na tela para você. Então aqui, o que a gente pode perceber aqui? Como a gente criou esse array sem especificar os índices que a gente quer, o PHP, o interpretador do PHP, normalmente já cria esses índices para a gente, começando do zero e indo sequencialmente de 0, 1, 2, 3 até o número de valores que você tiver nesse array. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho valor 0, valor 1, valor 2, apesar de estar escrito valor 3, o valor 4, a chave, né, no caso 4, a chave 5 e a chave 6. Então, se você conferir aqui, aliás, desculpa, contei errado aqui. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se a gente perceber aqui,
tá a chave, na chave 0 tem o valor 1, na chave 1 tem o valor 2, na chave 2 tem o valor 3, na chave 3 tem o valor 1, e na chave 4 o valor 2 e na chave 5 o valor 3. Você já vai entender o porquê disso. Isso acontece porque se eu quiser, por exemplo, apresentar o valor 1, aqui no caso, eu preciso fazer o seguinte. Por exemplo, eu quero utilizar o valor da chave 0 desse array aqui. Então, no caso, eu colocaria array, abrir e fechava colchetes, e colocaria 0 aqui. Então, o que vai ser apresentado na tela vai ser valor 1 aqui no caso. Nesse caso, eu estou utilizando o valor da chave 0. Se eu quiser, por exemplo, pegar o valor 3, vai ser a chave 2. Então, se eu colocar a chave 2, você vai ver que eu vou estar utilizando o valor 3 no caso aqui. Ele está meio confuso porque eu escrevi começando do 1 e na verdade as chaves começam do 0. Então vamos colocar 0, 1, 2, 3, 4 e 5 para você entender melhor. Esse foi um método de criar arrays aqui em PHP. Um outro método também dinâmico para você criar um array seria você simplesmente criar uma variável com colchetes na frente, sem nada dentro, e colocar valor 1, array, igual valor 2, e assim por diante. E aí, aquelas chaves vão ser geradas automaticamente para a gente. Desculpa, eu não imprimi o valor. Mas, por exemplo, se eu quisesse imprimir o 2 e li o valor 2, eu digitaria array 2 aqui. Essa é uma maneira muito interessante para você agrupar, por exemplo, opções ou, enfim, é uma lista. Você pode fazer o que você quiser com ela. Na verdade, você pode salvar até, aliás, não é, a chave 2 não existe, conforme eu descrevi, começa do 0, 1. Então, aqui no caso, para eu exibir o valor 2, eu tenho que chamar a chave 1 aqui no caso. Então, aqui está o valor 2. Essa é uma outra maneira de se salvar aí, de se criar valores aí no array. Um outro jeito também é você especificando a chave que você quer no caso aqui. Então, dessa maneira aqui, ficaria aqui o seguinte, chave 1, um exemplo. Tô indicando aqui a chave, que a chave 1 tem o valor 1, no caso aqui. Agora eu posso fazer de novo a mesma coisa. Chave 2 é igual a valor 2. Então, agora, se eu quiser exibir isso, eu posso falar echo array, por exemplo, 2. E aí eu vou estar usando o valor dessa chave 2 aqui. Do array, que no caso seria valor 2. Então, se eu exibir aqui, eu vou ter o valor 2. Esse é um outro método também de se criar arrays. Um quarto método ainda seria você utilizar o primeiro construtor array, que eu descrevi, array aqui no caso. E utilizando esse construtor array aqui, eu também posso fazer colocar nomes nas chaves aqui no caso. Então, eu poderia fazer e aqui eu coloco, ao invés de eu colocar igual, eu coloco igual e o sinal de maior que, aqui no caso. E aí eu colocaria o valor aqui no caso. Então, o valor 1. E aí, se eu quiser criar mais valores, 2. E aí eu faria a mesma coisa aqui, valor 2. E aí, para exibir o valor desse array, mesmíssima coisa, array, e aí eu escolho a chave que eu quero lá dele, por exemplo, 2. Então, se eu der um echo array 2, no caso aqui, vai aparecer ainda, continua aqui aparecendo o valor 2. Se eu colocar, por exemplo, array 1, vai aparecer o valor 1, no caso ali. Então, esses são métodos de você criar array. Um outro método também que eu havia descrito para dar um dump no array aqui poderia ser var dump.
No caso aqui, se eu der um var dump no array, eu vou ver tudo que tem dentro do array aqui no caso. E aí eu vejo todas as chaves aqui dele, a chave 1. E aí eu vejo o tipo aqui também no caso do valor aqui, que é uma string, e o valor dela aqui no caso é a chave 2 e o valor 2. Esse é um método de dar um dump aqui nesse array. Um outro tipo de array que a gente sempre utiliza aqui também no PHP seria um array multidimensional. Um array multidimensional seria um array que tem filhos que também são arrays e assim por diante. Você pode incluir quantos arrays você quiser dentro de um array comum. Por exemplo, vamos lá, criar um array normal e aí eu vou colocar aqui com o construtor array mesmo. E aí dentro desse array eu vou criar outro array. E aí vou chamar mais um array aqui embaixo, só para te mostrar um exemplo. Então eu tenho um array. No índice 0 desse array, eu tenho outro array que eu vou chamar valores. Por exemplo, vamos colocar números para ficar mais rápido. 1, 2, 3. Então aqui, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho um array, um pi aqui, um array pi no caso aqui. Depois, no índice 0 desse array aqui, eu tenho um outro array que tem o índice 0, 1 e 2. E aqui ainda dentro, no índice 1 desse array pi aqui, eu tenho um outro array que tem o índice 0, 1 e 2. Então, no caso, se eu quisesse exibir o set aqui, por exemplo, eu chamaria ele aqui como array, e aí dentro do colchete eu chamaria o índice 1, que é esse índice aqui, no caso aqui. Vou comentar aqui para você ver. Esse aqui é o índice 1 e esse aqui é o índice 0. Então aqui, se eu quiser exibir, por exemplo, o 7, esse 7 também é o índice 1, coincidência aqui no caso, mas só para você entender, depois a gente muda isso aqui. Então, vai aparecer o número 7 aqui no caso na tela. Se eu quiser, por exemplo, pegar o número 6, esse ainda é o índice 1, mas no array filho é um índice 0. Então, se eu quiser pegar o 6, é isso. Se eu quiser pegar, por exemplo, o 2 aqui, eu vou pegar o índice 0 do array pi, que é o primeiro aqui, e o índice 1 aqui. Então, no caso, 1 e 0. E aí eu vou pegar o número 2 ali no caso. Então, isso é um array multidimensional. E se eu quisesse continuar com isso aqui, eu continuaria, criaria um array aqui e ia jogando dados dentro desse array. Você vê que isso aqui pode ficar bem complexo se você estiver criando arrays dentro de arrays aí no caso, né? Mas é assim que funciona os arrays multidimensionais. Se você, a gente ainda vai chegar lá, a gente ainda vai falar de for each aí no caso. Mas se você quiser percorrer um array, você pode utilizar o for each. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 10. Vamos pular aqui. Se você quiser percorrer um array, você vai utilizar muito isso na sua vida de programador. Você pode utilizar essa função aqui, que é um laço for each aqui no caso. Então, para o array, eu posso chamar array as a, e aí eu exibo esse valor de a aqui no caso, eixo a. E aí você vai ver que vai exibir todos os valores daquele array ali, porque ele vai fazer um laço para cada chave aqui do array, ele vai fazer um laço aqui. Se você quiser ver as chaves utilizando for each, você pode falar as key igual a v, no caso aqui, que seria de valor. Então, vamos ver aqui. Vamos concatenar um igual aqui, só para você ver. E vou colocar o valor aqui. Vamos pôr um BR também para ele. Não, BR não. Vamos colocar barra R e barra N. Para quebrar a linha aqui no caso.
E aí você vai ver que agora ele vai te mostrar qual chave que tá. A chave 0 tá o valor 1, a chave 1 tá o valor 2, chave 2 tá o valor 3, chave 3 tá o valor 4 e a chave 4 tá o valor 10. Ah, então é isso. Deixa eu só dar uma conferida aqui para ver se eu passei por tudo para vocês. Essas aulinhas aqui de PHP, eu já descrevi nas aulas anteriores. O curso inteiro já está pronto. Então, se você acessar o Todo Espaço Online, todospaçoonline.com, você vai ver que tem aqui Venha Aprender PHP de graça. Então, tem todas as aulas aqui nesse único artigo aqui. Então, vai ter a aula 1, aula 2, aula 3 e vai até a aula 54. Além disso, ainda tem umas partes extras aqui, que é sobre a estrutura MVC, a validação de CPF, CNPJ e coisas do tipo aqui. Então eu vou escrevendo e vou colocando aqui para ficar mais fácil, para ficar num lugar só, para você poder acessar todas as aulas aqui. O link desse post vai estar na descrição do vídeo aí, é só você acessar ele se você quiser continuar seguindo o curso, lendo apenas texto. Eu vou passar por eles nos vídeos aqui do Todos Passam Online, mas você pode acelerar aí o processo lendo os textos aí ah, do blog aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha entendido. Se você curtiu, dá um joinha aí pra gente, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de seguir o nosso blog todospaçoonline.com. A gente traz tutoriais de tecnologia quase todos os dias para você. Prometo que eu vou tentar ser mais regular agora. Até o próximo.